O longo calvário dos resultados eleitorais autárquicos de Moçambique chegou ao fim com o acórdão do Conselho Constitucional desta manhã, muito embora o processo eleitoral não esteja ainda concluído pela necessidade de repetição em alguns municípios. Falta agora a consequência política elementar deste processo, isto é, a apresentação do pedido de demissão da Comissão Nacional de Eleições e do SETAI, que deliberadamente ou de forma negligente puseram o sistema eleitoral moçambicano na posição de pouca credibilidade e eficiência. O Conselho Constitucional de Moçambique, no seu acórdão, tem de tudo. Confirmação de resultados na larga maioria dos municípios, reversão de resultados em outros 4 municípios e a repetição de votação total ou parcial em mais 4. Não perturbando o quadro geral da vitória da Frelimo na globalidade das autarquias moçambicanas, estas decisões atingem a confiança dos cidadãos eleitores. Alimentam especulações sobre a fidedignidade do apuramento dos resultados e não afastam as motivações de contestação e os protestos nas ruas que têm perturbado a vida em algumas cidades do país. Tanto mais que Maputo e Matola, cujos resultados têm sido fortemente contestados, foram confirmadas como vitórias da Frelimo. O que ocorreu nestas eleições revela que o sistema eleitoral de Moçambique exige uma reforma na sua estrutura liderante e no seu modelo de funcionamento. O controlo partidário da Comissão Nacional de Eleições não favorece a transparência e a independência das suas decisões, sendo exigível que a sua composição reflita a elevação moral e ética e a idoneidade incontestável dos que a devem integrar. Esses valores aferem-se em concreto e não pela específica qualidade dos seus membros. Porém, a liderança da Comissão Nacional de Eleições estará melhor defendida por um titular de um órgão de soberania, um juiz conselheiro, por exemplo, do que por um dignitário eclesial de verticalidade moral inquestionável, mas talvez menos sensível às querelas terrenas da luta política e pelo poder, o que manifestamente está em causa numa eleição, seja ela qual for, para além da capacidade de resistência às pressões de todo o tipo, legítimas ou ilegítimas. A exigência de reforma na CNE deveria estender-se, sob pena de não ter significado prático, ao funcionamento do SETAI, onde repousa a organização de todo o processo eleitoral. Estas eleições revelaram o que as anteriores não tinham permitido, em toda a sua extensão, e que levaram à contestação e à revisão de alguns resultados, a saber, manipulação na organização de cadernos eleitorais, que afastou eleitores do exercício dos votos e beneficiou uma das partes na disputa eleitoral. Isto para não irmos mais atrás, ao próprio processo de recenseamento. O funcionamento das mesas de voto e das salas de escrutínio, em que a presença de estranhos e forças policiais podem contaminar a liberdade de exercício do voto. A desconformidade entre votos expressos e votos escrutinados, o que sugere a introdução de votos em urna antes ou após o período de votação. A questão do transporte das urnas é muito sensível. E, acima de tudo, o circuito de apuramento dos resultados a nível municipal, regional e nacional, com o descontrolo na circulação das atas eleitorais, em prejuízo da aferição da sua fidedignidade. O facto de a Comissão Nacional de Eleições não ter, na sua posse, as atas de apuramento para as transmitir ao Conselho Constitucional é revelador do deficiente funcionamento do sistema e da necessidade de profunda alteração dos procedimentos. A imagem da democracia moçambicana saiu lesada com o que ocorreu nestas eleições autárquicas. E isso é de tal modo evidente que levou a própria Ministra dos Negócios Estrangeiros a convocar os embaixadores acreditados no país. Não se sabe se deu algumas explicações políticas sobre o que terá ocorrido. O que se sabe, tão só, é que pediu que não houvesse interferência nos assuntos internos do seu país. Como se os incidentes processuais e as reações partidárias e sociais aos resultados anunciados pudessem ter a mão de terceiros. É sempre mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro.
Moçambique deveria começar por constituir uma comissão para a reforma do sistema eleitoral, que já demonstrou desajustamentos e disfuncionalidades prejudiciais à democracia eleitoral.